relação entre medicina e direito, parece que profissões tão distantes, mas é justamente isso é bacana. Porque quando eu me junto com a Jo, né, para poder aprender um pouquinho sobre legislação e leis, eu acho que eu estou deixando a minha clínica melhor, né? Então, acho que essa live tem tudo a ver, parece que não, né? Mas acho que é muito bacana essa interação entre profissionais distintos, né? A gente só tem a aprender. E esse é um tema que efetivamente tem relação para ser tratado em qualquer área, né? Então, a gente vai ver, conforme a gente for conversando, como a Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver com vocês, né? Acho que é bem Super. aplicável. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta meio genérica, que como a Moni falou, nós médicos, a gente não tem formação nenhuma, nem administrativa, nem de direito, nem de marketing na faculdade, e a gente tem que gerir uma clínica, um consultório, que não deixa de ser uma empresa. Então, aí tem bastante médico assistindo a gente e Ó, outros vou dar um profissionais. oizinho, dou um oizinho para a doutora Charmila, que fez a live anterior sobre LGPD, Olha, que está aí acompanhando a gente. ô, doutora Chamila, para você entender que você e a Jorge foram a inspiração deste convite, tá? Eu assisti a live de vocês nossa, fiquei lá anotando e querendo aprender mais. Então, agradeço você estar aqui com a gente, porque vocês foram a nossa inspiração para poder estar fazendo essa live. Mas então, Jó, eu queria que você explicasse um pouquinho, de maneira meio básica, os conceitos dessa nova legislação para profissionais que não são advogados que estão querendo implementar isso, seja nos seus consultórios ou escritórios. Então, conta um pouquinho para a gente esses conceitos gerais aí dessa nova legislação, o LGPD. Vamos lá, vamos conceituar, acho que a gente precisa primeiro, até para todo mundo ficar na mesma página, entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Do que a gente está efetivamente falando quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a quem ela se aplica e quais são os conceitos que a lei traz. Eu acho que é importante, porque todas as perguntas que a gente pode tratar depois, se eu não tiver o conceito base, a gente não vai entender. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a pessoas físicas, ou seja, são dados pessoais, ou seja, de pessoas físicas. Os dados de pessoas jurídicas não são tratados como dados pessoais para os fins dessa lei. Então, o que são dados pessoais para o fim da LGPD? É qualquer informação que identifique uma pessoa natural. Então, se aquela informação for suficiente para identificar uma pessoa, ela é um dado pessoal. Um CPF, um nome, ou inúmeras outras informações que façam com que você chegue a um determinado indivíduo. Então, esse é um dado pessoal. A lei também traz um conceito muito importante para a medicina, que é o conceito de dado sensível. Na medicina, vocês trabalham com dados sensíveis, basicamente, né? Tem os dados comuns, mas os dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles são aqueles ligados a religião, política, preferência sexual, vida sexual e saúde. Dados biométricos, enfim, eu não vou falar aqui um a um, mas assim, são dados que, nos termos da lei, merecem e recebem um tratamento especial. Mais, vamos chamar mais especial, inclusive, do que os dados que a gente pode chamar de dados pessoais comuns. Tá? Outra coisa importante, o que é tratamento de dados pessoais? Antigamente, tratar dados pessoais significava você enriquecer uma base de dados. As pessoas tinham como conceito, você trata dados, ou seja, eu melhoro aquela base que eu tenho. Hoje, a lei não traz esse conceito. Tratar dado é fazer qualquer coisa com dado. É armazenar, é coletar, é classificar, tudo. As operações, tudo que você fizer com dado pessoal, ela para os fins da lei, é considerado um tratamento. Tá? Então, essa também é uma definição importante. Mais duas definições, só para a gente terminar essa parte introdutória, e aí a gente entra uma parte que a gente pode chamar de mais interessante, né? Que são as dúvidas de dia a dia, e etc. A lei, ela trata do controlador e do operador de dados, tá? O controlador, ele é aquele que recebe os dados do titular e a quem compete definir como esse dado vai ser tratado. Ou seja, vamos dar um exemplo de vocês. Vocês no consultório
recebem os dados dos pacientes. O titular do dado é o paciente. Tá, Vocês sim. são os controladores. A clínica de vocês, ela é a controladora dos dados. Ela define como esse dado vai ser tratado de acordo com a autorização que você tem do seu paciente. Mas vamos supor que você precisa contratar um fornecedor X que vai ter acesso a esses dados. Esse fornecedor, ele vai ser o operador dos dados e ele vai ter sua orientação. Então, esses são os conceitos básicos. Eu acho que a gente precisa só fazer uma correção, Lu, que num dos stories você falou da lei que não tinha entrado em vigor ainda. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. A lei já está em vigor desde 18 de setembro, tá? Ela já está valendo. As sanções administrativas, ou seja, as multas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar, que podem ser aplicadas só a partir de agosto. Tá. Mas, do ano que vem. São do ano que vem. Né? Do ano que vem. São muito expressivas e um percentual alto do faturamento. Então, não dá para bobear, né? Mas, assim, eu digo, a multa que ela está postergada para agosto é a multa que a autoridade nacional aplica. Agora, se tiver um paciente ou se você tiver alguém que queira demandar com relação a esse tema, a lei está valendo. Tá? Então, se você tem um contrato por meio do qual você se compromete a tratar adequadamente os dados pessoais, você já está valendo. Se tiver lá uma multa de 1 milhão, essa multa está valendo. Né? Então, é muito... Eu não vejo como muito significativo a história de a penalidade só se aplica lá para frente. Né? Para as relações comerciais, ela já está aí em pleno vapor. Eles estão falando até quando você falou em operador, controlador, entrando nesse tema, e é uma dúvida que surgiu aqui, então eu até vou entrar numa pergunta assim. Por exemplo, eu sou uma médica que vou ao hospital, e sou uma médica externa, levo uma paciente aqui da Trina para dentro do hospital e preencho dentro desse hospital o prontuário. Daí a minha dúvida, nesse caso, eu seria um agente operador e o hospital um agente controlador? Ou não? Eu só seria um agente operador se eu for funcionária do hospital, contratada do hospital, uma médica que sou plantonista do hospital, eu recebo pelo hospital e coloco os dados. Como seria a diferença entre o médico externo e o médico contratado em relação ao operador e o controlador? Esse é um tema bem interessante, porque a gente pode observar duas relações distintas, né? Uma em que o médico ele é eleito, escolhido pelo paciente, ou seja, você é a médica dele, né? E um outro que é um profissional que está alocado dentro do hospital e que o paciente não escolheu, ele escolheu o hospital. Sim. A gente tem uma mistura aí, a relação é um pouco híbrida, tá? Sim. Mas quando eu tenho, e aí eu posso dizer de forma clara, quando o paciente não escolheu o médico, ele escolheu o hospital, o hospital ele vai ser o controlador desses dados. E o médico, é óbvio que isso a gente está falando, a lei ainda é nova, a gente ainda vai ter que aguardar aí muito os reflexos, né? Uhum. Mas assim, numa visão do que a gente tem hoje, o médico figuraria como um funcionário de uma empresa, né? O funcionário da empresa, ele não responde pessoalmente por um vazamento de dados da empresa da qual ele é funcionário. Então, o médico, na qualidade de simples funcionário do hospital, ele não responderia, não teria uma responsabilidade pessoal por isso. Quando o paciente te escolhe e passa as informações para você como médico escolhido, na verdade você tem um papel de controlador dos dados, porque é para você que ele está passando os dados. Ou seja, é uma relação um pouco híbrida,
principalmente quando você foi escolhida e vai atuar no hospital. A responsabilidade do hospital nunca vai ser afastada. Sim. Porque seja como... E assim, eu acho que até é irrelevante a gente classificar se ele é processador ou controlador, porque a responsabilidade vai existir de qualquer forma. Perfeito. Do Mas eu sendo hospital. externa, eu também passo a ser a controladora do dado, e isso é importante, né? Isso é Então, importante, porque tá. você, inclusive, assim, é recomendável que você tenha autorização do seu paciente para, inclusive, compartilhar com o hospital. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas precisa de autorização? Eu não estou dizendo que o consentimento ele é absolutamente necessário, mas como a gente fala de segurança para vocês médicos, eu entendo aconselhável pedir. Se Tá. você puder pedir, se vai falar é obrigatório? Eu entendo que não. Eu acho que decorre da É um própria profissão. zelo, é um É um zelo. cuidado. Eu Até faria. tem uma dúvida que entrou Essa dúvida aqui. é Eu bacana. tenho o direito de pedir para deletarem os meus dados após o atendimento? No hospital ou na consulta, enfim. Considerando, eu acho que Qualquer no atendimento hospital, médico, atendimento eu acho. hospitalar. Foi lá no Aí pronto-socorro. eu pergunto para vocês: o paciente pode pedir para deletar o dado do prontuário Então, médico dele? olha, Gabi, esse é um problema. O prontuário médico, a gente não pode deletar nenhuma informação do Informação. prontuário médico. É. Ela tem que estar lá, e isso é muito importante, porque eu acho que mistura um pouquinho, Jó, o que o Conselho Regional de Medicina e a Isso que eu ia ANS falar. acaba preconizando, e a LGPD também entra, mas tem coisas que eu não posso fazer pelo próprio Conselho, né? E vamos... O código também diz que o prontuário ele é do paciente sob a guarda do médico, da clínica ou do hospital que ele estiver frequentando. Inclusive, é interessante porque os sistemas de prontuário eletrônico que hoje a gente usa, eles têm um sistema que quando você acaba de digitar e você fecha o atendimento, você não consegue Não mais mexe acessar e mais. mexer. Ele lacra. Deixa eu explicar um ponto aqui. A gente não pode achar que a LGPD veio para regular todas as relações que já estavam postas. Então, a relação médico-paciente, ela tem regras próprias que estão estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina, inclusive também pela ANS. Então, eu já tenho regras próprias. Quando a gente fala de exclusão de dados, em qualquer área, eu posso excluir um dado de um cliente meu para o qual eu vendi uma mercadoria, por exemplo? Excluir definitivamente? Nem sempre. Nem que ele me peça. Por quê? Porque eu tenho obrigações legais e regulatórias a cumprir. Então, no caso da medicina, é a mesma coisa. Eu tenho obrigações legais e regulatórias a cumprir e a LGPD, ela não vai se sobrepor a isso. Assim. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente não pode tratar a LGPD como se ela fosse uma lei que vai... Inutilizar todas as outras. Apesar ela prevalece, tá? Mas o direito do titular não pode prevalecer e nem sempre vai prevalecer com relação a essas regulamentações que a gente já tem postas aí. Ô, Jó, e qual a sua sugestão para nós médicos nos adequarmos à LGPD? A sugestão vamos lá, é uma sugestão que passa também por todas as outras empresas. Acho que isso faz parte do processo de adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro passo é você mapear o fluxo de dados. Então, um fluxo de dados na sua clínica pode ser um. E o fluxo de dados em outra clínica pode ser outro. Então, você precisa primeiro mapear por onde estão os dados. Os dados não estão só no prontuário. Os dados passam muitas vezes pela secretária que faz um recibo, passa por N pessoas dentro da sua clínica. Então, a primeira coisa é mapear. Acho que empresas e consultórios, eu acho que para consultório é um pouco mais difícil falar em processos internos, mas se você tiver um consultório um pouco maior, você ter processo ajuda muito. Então, o mapeamento passa por processo. Eu acho que a lei vai fazer com que muita gente se organize melhor. Então, e você vai mapear e vai ter que fazer com que as pessoas sigam aquele processo. Senão você mapeia hoje, amanhã já não vale mais, entendeu? Então, o primeiro passo é esse, é mapear o fluxo de dados dentro do seu consultório.
Depois disso, você tem que identificar quais são as áreas sensíveis. Então, quem vai ter acesso a essas informações sensíveis? Quem vai ter acesso a dados pessoais pura e simples? Quem vai ter acesso a dados sensíveis ligados à saúde, por exemplo? E depois disso você identifica, e aí existem empresas especializadas nisso para identificar quais são os gaps. Você fala assim, olha, meu consultório funciona dessa maneira. O dado entra assim, o dado sai assado. E aí você tem que identificar quais são os gaps que você tem para o cumprimento da lei. Vamos supor que o seu dado fique lá solto para qualquer pessoa acessar. Qualquer funcionário, a faxineira lá pode abrir a gaveta e puxar lá e pegar, né? Esse é um processo seguro? Importante. Dado pessoal, a LGPD ela não se aplica só para dados virtuais, viu? É para dados que estão em documentos físicos também. Então, a adequação precisa permear todos esses meios. Tá. Isso é super importante. Falando do que você está falando, conversou agora, me fala o que você acha. A LGPD, o que é mais importante para a implementação dela? A tecnologia, o processo ou as pessoas? Falando em processo aí que você falou. Eu acho que uma pergunta... Essa é uma pergunta complicada de responder, porque os três itens são bastante importantes. Mas eu digo que sem pessoas você não consegue implementar esse processo. Eu acho que, assim, a tecnologia é essencial, mas você até pode ter meios um pouco menos... que não sejam... você precisa ter a tecnologia mais atualizada do mundo, né? Você tem processos... Às vezes o seu processo não é o mais adequado, mas se as pessoas... Se não tiver a cultura de proteção de dados pessoais, o seu funcionário precisa entender que isso é importante. As pessoas não sabem. Na verdade, as pessoas às vezes falham na hora de proteger o dado pessoal porque elas não conhecem. Então, uma outra etapa da adaptação à LGPD é a etapa de treinamento. É muito importante o treinamento para pessoas. Agora, dizer qual é o mais importante, eu fico muito... É difícil, mas a gente entende que processo e pessoas são importantíssimos, às vezes até mais importante do que uma tecnologia incrível, porque se você não souber usar e não fazer o processo adequado, não adianta ter tecnologia incrível porque ela não vai funcionar. Então, sozinha ela não vai. Por isso que é importante, acho que esse processo, principalmente a educação, como você falou, né? Uma a gente pode falar assim, cultural. que as pessoas são o elo fraco, né? Assim, se a pessoa falhar, não vai ter tecnologia e nem processo que vai... Ela vai ser o nosso ponto sensível. Ela vai. Então, você ter uma equipe bem treinada e que entenda o conceito é muito importante. Ô, Jó, e a anonimização é sempre necessária? Qual que é a diferença entre a anonimização e a pseudo-anonimização? Exato. A anonimização, ela não é sempre necessária. Ela é recomendada sempre que possível. Então, um exemplo. Vamos a exemplos práticos que eu acho que são importantes, né? Traz todo mundo mais para uma realidade do dia a dia. A sua secretária, por exemplo, precisa ter acesso a todos os dados, a 100% dos dados do seu paciente? Ou ela poderia ter um CPF, talvez o CPF ela precise para emitir uma nota, qualquer coisa, mas assim, ela precisa do endereço dele completo, ou aquilo poderia estar com XXX, por exemplo, assim, que isso não é anonimização, isso é mascaramento de dados. Tá? Que seria a pseudo-anonimização ou não? Não, também não. O mascaramento é só você não divulgar para terceiras pessoas quando não há necessidade. Então, por exemplo, você vai ter um call center lá que atende, por exemplo, esse call center precisa ter acesso a todos os dados? Não, então você mascara para aquela pessoa não ver, ou seja, você está impedindo que mais pessoas tenham acesso desnecessário àquele dado. Quando você anonimiza, significa que você vai tirar as características de dado pessoal daquela informação. Ou seja, você está desvinculando aquele dado de uma pessoa física. E até nos termos da lei, ele deixa de ser tratado como dado pessoal. Então, por exemplo, a fins de pesquisa, para fins de estatística, você não precisa que aquilo seja um dado pessoal. Você precisa que seja um dado estatístico, por exemplo. Então, quando você anonimiza, você não consegue retomar. Falando muito
como é que eu posso dizer? Sem ser técnica, né? Assim, é isso. Você anonimizou, você não consegue recompor aquilo. Agora, quando você pseudonimiza a base, você está tirando aquela informação. Então, vamos supor, você vai separar aquela base em dois e com aquilo que você deixou, a pessoa não consegue identificar a pessoa física. Mas você tem aqui, você tem a outra ponta que se você unir novamente, você consegue saber quem é aquela pessoa. Então, Entendi. entendeu? Então, eu estou Entendi. dando um exemplo bem, bem prático, assim, para ficar mais fácil de entender. Não, Talvez ficou não seja perfeito. 100% Perfeito. técnico, né? Mas é essa a diferença entre anonimização e pseudonimização. A lei não obriga que a gente anonimize todos os dados e nem pseudonimize, mas é importante que você faça na medida que que seja necessário. A regra de ouro, gente, assim, eu sempre falo isso da regra de ouro, é você coletar o mínimo de informações possíveis, coletar só o que é necessário e você divulgar para o menor número de pessoas possíveis e armazenar pelo menor tempo possível. Então, você fazendo uma avaliação desses 3 itens, você já vai estar mais adequado à LGPD. É que na medicina, por exemplo, a gente tem que armazenar por um tempo prolongado esses prontuários. Então, tem coisas, é o que você falou, dá uma misturada com o código de ética médica, independente do que a lei preconizar, a gente não pode esquecer o que o código de ética preconiza de tempo, né? Mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente tem o direito de saber aonde estão os nossos dados, aonde eles estão sendo utilizados. E qual a finalidade, para qual finalidade esses dados estão sendo utilizados? A gente tem esse direito, Jó? Tem. A lei traz explicitamente os direitos dos titulares dos dados. Então, se hoje você quiser saber por que tal empresa trata, como ela trata, por que ela armazena, você tem esse direito. As empresas, gente, estão penando com isso. Você imagina? E aí, quando a gente fala assim, imaginem as empresas de massa. Empresas de telefonia, bancos, que no fim da linha, assim, é óbvio que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a todo mundo, mas quem tem atendimento de massa, nesse momento, já está sofrendo uma enxurrada de pedidos, de informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a pessoa manda um e-mail e fala, eu quero saber o porquê, como o meu dado é tratado, quais dados você tem, como ele é armazenado, com quem você compartilha esse dado. E, gente, isso não é fácil, porque quando você tem uma empresa desse tamanho, Já uma é coisa. difícil. Agora, quando você tem um enorme, como que você consegue? As empresas estão tentando automatizar essas respostas. Tá? Tem alguns fóruns que eu acompanho. Assim, teve gente que falou, não, eu já tive 100 pedidos. No primeiro dia da lei, eu já tive 100 pedidos de informações sobre como eu uso o dado, pedidos de exclusão. E eu fico pensando, porque as empresas já funcionavam, então tinha coisas que era antiga. Talvez eu fico pensando, tem que fazer tudo novo, começar do zero, né? Porque o ideal era começar do zero para a coisa começar a andar do jeito que tem que ser, mas e o que está no passado? Vai ser perdoado? A lei Geral de Proteção de Dados, ela fala do Privacy by Design, ou seja, quando o Privacy by Design é que o produto, o serviço, ele tem que ser concebido na sua essência, protegendo dados pessoais. Mas, e o projeto que já está em curso? Né? Você precisa adequar. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai regular o que a gente chama de base legada, que é a base que você já tem e que eventualmente você não tenha consentimento. Para vocês, não aplica 100%, porque vocês podem utilizar esse dado pessoal do prontuário, etc., com base na questão da saúde, etc. Mas para quem não tem, a gente tem base legada sem autorização, por exemplo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regular isso. Só que tem um pequeno porém, não temos ainda essa autoridade, ela já está constituída, né, por um decreto, mas ela não está com o diretor nomeado. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Vou mandar um beijo pro Dieguinho, filho da Carol,
minha prima, a doutora Lu, que também Ai, fez que o parto, ele delícia. está assistindo a gente. Tem muita Diego, gente legal aí. Eu a tô vendo salvação, cegonha. tá? Tem muita gente Fofo. legal, tem muitos advogados, muitos médicos, muita gente da família, tem muita gente legal por aí. Jó, isso olha aí. só, você falou pra gente que os dados da saúde são dados sensíveis. O plano de saúde, ele pode ter acesso, por exemplo, ao diagnóstico dos pacientes? E ele não pode usar isso contra o paciente? Não pode, não pode. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um artigo específico sobre isso, que fala expressamente que é vedada às operadoras de plano de saúde. Vou até ler para vocês aqui. É vedado às operadoras de planos de saúde de assistência à saúde o tratamento de dados, e aí quando a gente fala tratamento é qualquer coisa, né, com os dados, para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Ou seja, eles não podem de maneira nenhuma se utilizar dos dados que vocês eventualmente passariam, se o caso, e se entenderem que deveria, que eu entendo que não, Uhum. né? O plano médico, mesmo que ele tivesse acesso, ele não poderia usar para selecionar como critério de aceitação ou não do paciente no plano, tá? Sim, tá. Essa questão é bastante complicada. Eu acho que os planos, eles tentam de todas as maneiras possíveis. A gente conhece várias técnicas aí, por meio de farmácia, ou por meio Hoje, de... com a telemedicina, a gente tem visto muitos planos fazendo a plataforma própria e dizendo para os médicos: preencha a minha plataforma, eu e a Lu. Particularmente, somos super contra isso. A gente acredita que a clínica do médico tem que ter o seu próprio sistema e o seu Até próprio porque, controle. gente, assim, eu entendo que os dados que o paciente ele concede a vocês quando vocês fazem uma consulta, por exemplo, o dado é dele e vocês recebem esse dado, né? Ele não está consentindo que você passe esses dados para o plano de saúde e não há razão para passar. Quando você passa para um hospital, porque você está atendendo no hospital, inclusive é porque o hospital tem responsabilidade com relação a isso. Agora, o plano de saúde, ao meu ver, não precisa ter acesso ao prontuário médico e, se o caso, por exemplo, tem uma demanda judicial de cobertura ou não cobertura, ele requisita, assim como ele sempre fez. Sim. Ele não precisa ter acesso a tudo. Perfeito. Exato. E que era uma preocupação. É uma grande preocupação nossa. Uma outra coisa é a seguinte: a gente sabe que os dados eles são importantes para a inovação. A gente sabe disso, mas eles devem ser usados com cautela. O consentimento informado é a solução? No caso de um paciente que está numa emergência e assina um consentimento informado, ele é válido? Que a gente sempre fica com essa dúvida. E esses consentimentos por aplicativo, eles valem a pena? São bacanas de serem feitos? São dúvidas. O consentimento é a solução? É a mágica aí da LGPD? O consentimento, ele é a gente chama assim, ele é a principal base legal, né? Com o consentimento, não há dúvida com relação à autorização, até porque ele tem que ser expresso, você precisa deixar de forma muito clara o que o paciente está consentindo, né? Mas, como eu sempre falo, o consentimento não é a única base legal. Muitas vezes, agora entrando um pouquinho em outra seara, quando você vai fazer, por exemplo, uma contratação de um funcionário para a sua clínica, né? Você acha que é mais importante, você pode utilizar como base legal só o consentimento, ou você poderia utilizar os dados dele, por exemplo, para a execução de um contrato, que é uma outra base legal? Sim. Na minha visão, é muito melhor você classificar o uso desse dado do seu funcionário com base na execução de um contrato, porque ele não pode revogar esse consentimento. Se esse seu funcionário revoga o consentimento, o que você faz? Assim, na minha visão, o consentimento, ele é excelente, mas ele pode ser revogado. Então, se eu consentir hoje que você use o meu dado, não significa que eu vou consentir para sempre. Eu tenho que ter meios de revogar o meu consentimento. Com relação a aplicativos, aceite de termos de uso, etc., eles são válidos. Eles são válidos, desde que obedeçam às regras da LGPD. Então, o consentimento, quando eu vou consentir para alguma coisa específica, ele tem que estar lá
claro, né? Então, isso tem que estar destacado, negritado. Aqui, eu estou tentando usar a linguagem mais informal possível, tá, gente? Porque eu acho que é sim, para... Sim, a ideia é essa. a ideia, Nossa. lembre que está lidando com duas médicas que... Modo Exato. Mobral. modo Mobral. Bem básico. Não, eu Começa tô, bem pequenininho. eu tô Pra tentando, chegar no grande. usando essa técnica porque eu acho que é isso que é mais importante para o entendimento, tá? Ou seja, Sim. o consentimento não vai estar lá aquela letrinha minúscula que eu nem vi que isso passou, entendeu? Então, aquilo que é mais importante, ele precisa estar destacado. E outra coisa, eu preciso dar meios para que essa pessoa retire o consentimento. O que não pode acontecer? Vamos supor, você coloca lá no meio do seu termo de uso que a pessoa autoriza necessariamente o uso para marketing. Entendi. Para ser sua paciente, ela precisa autorizar o uso para marketing? Não. Não, então ela não pode dizer que não quer? Sim. Mas ela Sim. pode falar que ela não dá o nome? Não, ela tem que dar o nome. Sim. Então, Eu posso fazer linha por linha, tipo, porque eu vejo os consentimentos que a gente assina, até no hospital, ele é meio um textão, eu vou lá e assino embaixo, né? Eu posso fazer, por exemplo, a linha A, ela pode consentir, mas ela pode não consentir a B. A C, ela pode esse o consentir. espírito. Sim, um não, e ela vai fazendo X e no Exatamente. final. Isso é possível? É melhor ser assim? Porque É ela pode recomendado. consentir. É recomendado. É recomendado. É Tá. recomendado. Tá? É porque a gente fala do consentimento livre, expresso e informado. Então, quando eu destaco, eu estou mostrando que a pessoa tinha como saber aquele consentimento. Ele não está sendo incluído lá dentro daquelas letrinhas que ninguém lê. Sim. Né? E Assim, com então, relação às crianças, Jó, quem consente? Oi, mãe! Minha mãe tá aí. Demais. As três mães estão aqui. Eu já vi a mãe da Lua, a minha e a sua também. Aí, tão com orgulho. Estão Hoje orgulhosas. a gente é mãe e sabe a importância disso, né? Como a Com gente... Oi certeza. para as três mães. Oi para as três. Então, as crianças, Jó, como tratar das crianças? Quem assina pelas crianças e até quantos anos a gente precisa ter um responsável? Na verdade, o tratamento de dados das crianças também está regulado na LGPD. A LGPD foi bem completinha nesses aspectos, tá? Tem que ser com consentimento específico para tratar o dado da criança e assinado pelo menos por um dos pais ou pelo responsável legal, tá? Aí entra na regra de capacidade civil, normal, né? Então, a pessoa fica a maioridade com 18 anos, do 16 ao 18, ela precisa ser assistida pelos pais, entra na regra de capacidade civil normal. Eu achei legal até... Tem uma pergunta aqui que colocou: o consentimento pode ser feito de maneira lúdica? É. Gente, eu super recomendo isso e eu acho que é o desafio. É o desafio. Se você falar para mim, posso te mandar um e-mail marketing? Eu falo, não. Sim. Agora, se você falar assim para mim, Georgia, eu quero o seu contato porque eu posso te oferecer coisas muito bacanas para você. Né? Opa! Você vai ter acesso a isso, aquilo, aquele outro. Você quer? Opa! Ainda mais falando em coisas bacanas para mulher, assim, eu posso te oferecer um tratamento de beleza incrível. Já imaginou? Poxa, eu quero super. Não é? Agora... Você pode dizer, você tem que ser lúdico ao ponto. Essa história de termo de uso, letrinhas pequenas e sem. Isso já era, assim. Porque as pessoas não vão consentir. Sim. Sim. Achei muito legal essa sua ideia. Exatamente, eu acho que a gente tem... Eu posso falar a mesma coisa de diversas maneiras, né? Então, isso que é interessante. Já vou fazer uma outra pergunta. Dados da saúde são dados sensíveis. Isso a gente já aprendeu aqui, né, Moni? Sim, total. Eles são de legítimo interesse? São considerados de legítimo interesse ou não? O que acontece? O legítimo interesse... O legítimo interesse, ele é uma das bases legais para tratamento de dados pessoais, tá? Para a gente não confundir os conceitos. O legítimo interesse, eu tenho 10 bases legais para tratar dados pessoais. Então, eu vou dar alguns exemplos, que um é o consentimento, execução de contrato, tenho N outros aqui, eu posso depois, a gente pode até passar pelos 10, mas para não ficar longo. E um deles é o legítimo interesse. O legítimo interesse, ele é uma válvula de escape, é um conceito um pouco aberto,
para permitir que o tratamento de dados em determinada situação seja realizado sem consentimento. Eu vou dar um exemplo um pouco polêmico, mas que tem sido admitido lá fora. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é quase uma cópia da legislação europeia, tá? Era uma coisa Então, que a eu ia te gente falar, é mais americana ou mais europeia? Mais europeia. mais europeia, porque a gente seguiu um modelo mais rígido do que a lei americana. E a legislação europeia já traz alguns exemplos para a gente. Ou seja, eu tenho algumas experiências práticas lá fora que podem nos amparar aqui, podem servir de exemplos para a gente avaliar o que pode ser feito ou não. O legítimo interesse ele tem que ser usado pelo controlador do dado com muito cuidado. Porque, por exemplo, eu falo assim, eu quero me comunicar pela primeira vez com aquela pessoa e fazer uma oferta para ela. Ela nunca me deu o consentimento. Né? Eu posso fazer isso? É uma questão polêmica. Eu posso fazer esse primeiro contrato, esse primeiro contato com essa pessoa? Sim. Se a pessoa te liga e fala: Oi, Luciana, eu queria te oferecer um serviço, você me autoriza a prosseguir, por exemplo? E se você quiser, você ouve. Se você não quiser, você não ouve. Ou se você quiser, você vai passar seu dado. Se você não quiser, o legítimo interesse, ele vai servir para amparar algumas situações. Por exemplo, o Serasa. O Serasa pode usar os dados que ele já tinha na base de dados deles para concessão de crédito? Como que o Serasa vai fazer? O Serasa, numa das palestras que eu assisti, eles estão usando o legítimo interesse, está até no site deles, como um argumento. Um argumento. Agora, para dados da saúde, não. Porque os dados da saúde são dados sensíveis. Então, o tratamento de dados relativos à saúde, ele tem outro artigo que fala as hipóteses que você pode tratar esses dados. Então, não daria para tratar com base pura e simples no legítimo interesse. Perfeito. Ficou super esclarecido. Deu para... Outra dúvida que eu tenho, que a gente até falou, que eu não posso tirar dados do prontuário. Mas, por exemplo, eu posso bloquear algum acesso daquele prontuário, por exemplo, para algum outro médico. Ou perguntar para ele, devo perguntar o porquê que ele quer usar esse dado. Porque, por exemplo, eu posso ter um grande hospital, eu sou médica daquele hospital, e de repente eu tenho acesso a outros pacientes que não são meus pacientes da doutora Lu, né? Eu julgo que isso não seja bom, porque eu me coloco como pessoa, não gostaria de ter isso. Tem como eu fazer, não tirar o dado, mas bloquear e ter acesso só a algumas pessoas? E quando eu tiver acesso, perguntar o porquê eu quero ter acesso a isso? Deveria ser Sim, assim? eu entendo que deveria ser dessa forma, tá? Esse acesso indiscriminado, ainda que por uma determinada categoria de médicos, por exemplo, você pode acessar porque você é médico, eu não vejo, eu acho que aí a gente foge da regra de ouro, né? A regra de ouro não é coletar o mínimo possível, armazenar pelo menor e divulgar para o menor número de pessoas possíveis. Por que eu preciso divulgar para todos os médicos se muitos deles sequer têm interesse e nem conhecem o paciente? Concordo. Então, precisa estar aberto? Aí você me fala assim, precisa ser super engessado? Não necessariamente, mas precisaria de uma autorização e uma justificativa. Se o hospital não tiver a justificativa pela qual o determinado médico acessou um dado, ele vai ter problema. Eu acredito que isso vai mudar. A cultura vai precisar mudar. Né? Então, o hospital não pode deixar esse prontuário aberto, nem que seja para os médicos. E aí, entra naquilo, Lu, assim, pode... O próprio hospital, talvez, e aqui eu estou pensando junto com vocês, aqui em ideias e tal, deveria, sim, pseudonimizar ou mascarar determinados dados. Por que não? Sim, perfeito. Né? Aquilo está lá. Se o Conselho Regional de Medicina quiser, ou se você precisar cumprir uma determinação judicial, regulatória, está lá no prontuário. Mas ele precisa estar aberto, né? Assim, não. Para todo mundo que tiver acesso ao sistema, né? Perfeito. Eu não vou tirar. Não precisa e não deveria. Perfeito. Sim. Agora, uma pessoa que está super em voga aí, eu quero que você me conta o que é um DPO. E o DPO precisa ser um advogado?
Não. Me Gente, conta um pouquinho sobre vamos essa lá. pessoa, que vale ouro hoje. Na Lei Geral de Proteção de Dados, o responsável não chama de PO, ele chama encarregado, coitado. Ó, A gente está dando nome chique para ele. Não, porque o DPO é o nome da legislação europeia, né? Sim. Então, sim. na legislação europeia, eles chamam de DPO, e aqui todo mundo está chamando de DPO também, eu estou brincando, mas a lei em si fala de encarregado. Coitado. Né, assim, De pior mas é mais bonito. DPO é mais bacana. DPO é mais bonito, com certeza. E, Sim. na verdade, o DPO, ele tem algumas responsabilidades legais. Ele não precisa ser um advogado, e eu acho que na maioria das empresas, ele precisa ser uma pessoa que tenha inter-relação com a maioria das áreas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permeia o jurídico, segurança da informação, TI, tecnologia. Na verdade, o ideal é que as empresas formem comitês de proteção de dados e com todas as áreas envolvidas e que passem a controlar passam a ter o controle dos dados. O DPO ele pode ser um advogado, ele pode ser um funcionário da empresa, ele pode ser um terceiro contratado, como o DPO as a service, que a gente fala, pode ser. Talvez não seja o recomendado, porque o DPO precisa conhecer a dinâmica da sua empresa, do seu consultório, tá? É ele que vai receber as reclamações dos titulares dos dados, ele é que vai se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele que vai. Ele é o responsável direto, ele que vai estar indicado no site da empresa como responsável por lidar com todas essas questões da Lei Geral de Proteção de Dados. E ele tem responsabilidade. Inclusive, está todo mundo fazendo formação para DPO e tal, que façam seguros, viu? Eu falei, ele vale ouro, mas também acho que ele vai ter uma muita responsabilidade enorme nessas grandes É uma empresas. responsabilidade enorme e que, em determinadas situações, pode gerar responsabilidade pessoal. Se o DPO não prestar as informações adequadas, se for um DPO que queira mascarar, a Lei Geral de Proteção traz algumas situações em que ele pode ser responsabilizado pessoalmente. Tá, tem uma pergunta legal que todo mundo precisa ter um DPO. A lei fala que a autoridade nacional, inicialmente, todo mundo precisa ter um DPO. Tá? A lei, como ela está agora, sim. Mas há um artigo que fala que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai regular as hipóteses em que o DPO possa ser dispensado. Tá bom, tá. Aguardem Então, por as exemplo, cenas do próximo na capítulo. clínica médica, a gente tem uma clínica, um consultório médico. Eu posso contratar um DPO terceiro, que de repente Pode. tenha uma expertise para clínicas médicas e expertise em relação à lei? Poderia? Pode, mas ele precisa estar envolvido internamente, tá, Lô? Assim, eu Entendi. acho que não dá para ser tipo um advogado externo, sabe? Entendi, Ele essa era a pode minha ter a dúvida. característica, mas ele precisa. Porque imagina que ele é questionado pela autoridade nacional como um dado vazou dentro da sua empresa. Ele precisa conhecer os processos dentro do Que seu vem de novo consultório. aquela pergunta que eu fiz lá no início. O processo é super importante. Então, não adianta eu ter nenhuma pessoa que seria o DPO incrível e nenhuma tecnologia incrível se eu não tenho um processo interligando tudo isso. Então, precisa ser uma pessoa que conheça o processo. Deixa eu só responder. Tem uma pergunta, falar por que envolve todos das empresas? Por que envolve todo mundo da empresa? Sim. Porque o dado pessoal, ele não está só no jurídico, ele não está só na segurança da informação. Então, aqui, não pensando só como consultório, pensando como empresa, eu posso ter alguém do departamento comercial ou então alguém da área de produtos desenvolvendo um produto sem pensar em como será a coleta de dados pessoais, como será. Isso acontece de monte. Então, se todos da empresa não tiverem treinados e pensando na concepção das coisas com base na Lei Geral de Proteção de Dados, isso vai ser um problema. Então, o comitê ele precisa sim ter alguém que fala assim: não, mas espera aí, eu estou desenvolvendo na minha área determinada coisa que vai impactar na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sim. Só respondendo o que perguntaram. Ô, Jó, deixa eu te falar. Todas as pessoas têm direitos e deveres.
né? Você acha que hoje a nossa população está preparada e sabendo disso? E Eu como a acho que gente vai ainda não. educar as pessoas para se prepararem para isso? Vamos lá. Eu acho que todo o processo demanda um tempo até um tempo de amadurecimento. Se a gente olhar o Código de Defesa do Consumidor, que tem já que agora as pessoas conhecem os seus direitos de consumidores e estão exercendo e etc. Mas demorou, tá? A questão dos dados pessoais, a gente tem um público muito restrito que conhece e que quando a gente fala entre nós, né, assim, e isso vai muito também com relação à classe social, as pessoas que têm acesso ao conhecimento e estão acompanhando, essas já vão desde cara saber, ah, não, eu conheço meus direitos, eu quero exercer. As pessoas que não têm acesso à informação, e aí não é só a informação de LGPD, mas é a informação em geral, e a gente sabe que a grande maioria da população não tem, isso vai ser um processo que com o tempo e com a adaptação à legislação, as pessoas vão começar a exercer. Eu acho assim, sinceramente, eu tenho um receio grande que a Lei Geral de Proteção de Dados caia como a lei anticorrupção, sabe? Que você consta em todos os contratos, que todo mundo tem código de ética, tem todos os documentos e procedimentos e que isso não acabe não valendo de nada, né? Não está me parecendo que isso vai acontecer, porque eu acho que tem uma força por trás aí, que o pessoal está dando bastante atenção e foco para Sim, isso, sim. mas se a gente bobear e se não tiver uma efetividade na própria. Se não tiver penalização, e aí quando eu falo penalização, eu não estou falando para o seu consultório que eventualmente deu uma escorregada. Estou falando para aquelas. Estou falando para o hospital, por exemplo, que usa indevidamente sua base de dados para passar para um plano de saúde. Uhum. Entendeu? Assim, eu acho que Sim. esse tipo de relação de uso indevido de dado pessoal precisa ser punido com rigor para não acontecer mais. E Tá. aí eu Não, acho que vai muito menos para uma questão de proteção do titular individualmente, né, assim, falando, e mais para uma proteção para que eles não sejam atingidos de forma coletiva, assim. Eu até usando esse gancho da Moni, falando em educação, como você acha que o governo e as empresas poderiam educar a população em relação à LGPD e assim, para a lei ela ser mais educativa e menos arrecadatória, porque me preocupa um pouco quando a gente vê essas multas tão altas, né? E eu acho que é uma lei tão bacana que de repente faz como se fosse um selo de qualidade para o Brasil poder fazer relações comerciais com outros lugares do mundo. Então, é uma lei que poderia ser tão educativa, mas eu tenho receio de ela ser mais arrecadatória do que educativa. Você tem alguma fórmula, como a gente pode educar a população? Perguntaram até se tem algum site que tem um resumo ou treinamento para LGPD, que acho que daí funcionaria aí no gancho da educação. Você tem alguma sugestão? Eu acho assim, primeiro só puxando um pouco por que a legislação foi criada, né? A gente sempre pensa muito em arrecadação e também em proteção, mas a lei foi criada para que o Brasil fosse, inclusive, melhor aceito na comunidade internacional, né? Assim, acho que os países que não têm legislação adequada de proteção de dados estavam gerando complicações econômicas para as empresas Sim. multinacionais, ou seja, negócios com o Brasil estavam ficando complicados, Difíceis. e aí o Brasil precisava, tanto que foi assim, praticamente é muito parecido com a lei geral, com a Lei GDPR, europeia. né? Com a Uhum. legislação europeia. Então, eu vejo um caráter mais comercial, ou seja, de viabilizar economicamente as operações, do que efetivamente um foco de arrecadação. Mas, considerando o momento que a gente vive hoje, Uhum. né, que o foco total é a arrecadação, a gente pode sim ter um desvio, até porque as penalidades são bastante expressivas. Com relação a treinamento, eu acho que se a gente não tiver uma ação pública, né, assim, de conscientização,
eu acho que é pouco provável que a gente não vê no jornal, né? Você vê no jornal falar da lei de proteção de dados? É um passando, Sim, é uma linha. é E olha uma lá. linha. É uma linha. Então, se a gente não tiver. É o que eu falei também internamente, treinamento para os seus funcionários. Talvez vocês treinando os funcionários de vocês, eles vão conhecer e vão repassar o conhecimento para frente. Né? Mas é Ó, trabalho de formiguinha, né? Não é nada, não tô falando aqui que vai ser essa a solução. Vamos prestar atenção que a gente tem 5 minutos pra gente não cair sem se ah, não, mas despedir. ele avisa. Ela tem um Ele pouco de avisa. angústia, Eu porque tenho ele angústia. corta. Eu não gosto que cortem a gente. Quando cair, eu falo, tá faltando 1 minuto e a gente se despede, porque tá tão legal essa live Pois que, é, olha... ao mesmo tempo passar pra gente, acho que a gente precisa continuar. Tem mais uma Foi- live, a parte 2. Passou rápido, né? Voando, voando. E aí eles cortam. Eu preciso falar com o pessoal do Instagram que eu não gosto disso. Eles não deixam a gente se despedir. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jó. A LGPD, então, ela é a mesma para todos os segmentos? Tipo, saúde... Tudo bem, a gente já entendeu que, por exemplo, a saúde, ela tem as questões do Conselho Federal de Medicina, regionais para os estados, mas ela é uma lei só para todos os segmentos? Ela é uma lei só para todos os segmentos. Ela é uma lei geral, né? É a lei geral de proteção de dados. Óbvio que dentro dela tem as especificidades que a gente já tratou. Então, se eu estou num segmento, e não são todos os segmentos que têm orientações especiais, o de vocês é um segmento que tem. Então, E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você acha que hoje é possível executar tudo que a LGPD preconiza? tudo não. Eu acho que a gente tem que ser. Eu acho que se a gente aplicar a regra de ouro, voltando a falar, né, na regra de assim, se você fizer adequadamente o mapeamento, sempre vai sobrar uma pontinha. Eu acho que. Por quê? Porque a gente trata com pessoas, né? Eu não tenho tudo automatizado 100% e não dá para ter, né? Perfeito. Então eu tenho um lado, eu tenho uma ponta que pode falhar, né? A parte tecnológica pode falhar e dar um vazamento substancial, mas eu tenho sempre pontas abertas, né? E porque o negócio de todo mundo evolui. Então, a partir da hora que você cria uma coisa nova dentro da sua clínica, ou você vai criar um processo para aquilo e adequar aquele processo à LGPD, e para isso você precisa ter um comitê permanente que pense nisso, né? Ou então sempre vai ter um gapzinho aí. As empresas, gente, estão se esforçando muito para se adaptar. Existe um esforço, mas ainda as pessoas não estão preparadas 100%. A lei já está valendo, mas o pessoal está correndo atrás do prejuízo. Sim. Eu fico pensando, o Brasil é um país tão criativo, né? Às vezes a gente se preocupa com as pessoas mal intencionadas. A LGPD nos protege? Olha, a LGPD te protege do uso indevido dos seus dados. Acho que você ganhou uma bela ferramenta. Agora, pensando do lado de proteção mesmo do titular do dado, a gente ganhou uma bela ferramenta de proteção. Porque pelo menos eu consigo incomodar com fundamento. Eu consigo ir atrás daquilo com fundamento. Tá? Então a lei protege, mas a lei ao mesmo tempo ela traz desafios enormes para os empreendedores. Não há dúvida. Sim. Eu até vi aqui, olha que bacana, que a gente precisa amadurecer ao longo do tempo e precisamos todos nos educar para implementar o mais breve possível a cada dia. Eu acho que é isso, é perfeita essa colocação, porque tem que existir um amadurecimento, acho que tem que existir a educação, uma transformação cultural de toda a população, né? E aí está colocando empresas de pequeno e médio porte estão fingindo que a lei existe. Não é o nosso caso. Não é o nosso Estamos caso. Ó, estamos aqui falando deste assunto. Somos uma empresa de pequeno porte. E muito antenadas. E a gente se preocupa com isso. E acho que a gente está trazendo para o Instagram, até, principalmente para o meu Instagram, que é de profissionais de saúde, tem pacientes minhas, justamente para a gente poder informar essas pequenas e médias empresas que talvez não estão tendo esse acesso. Como a Jorge falou, na própria imprensa não se fala muito disso. E todo mundo vai ter que se adequar
não são só as grandes, né? Pequenas. Então é Dizer para os nossos importante. colegas, fiquem atentos e comecem a pesquisar sobre o assunto, porque todos nós vamos ter que passar por uma transformação. Que eu julgo ser muito positiva, mas Deixa eu vamos ter fazer que um nos adequar. comentário. Não sei se dá tempo ainda, já vamos Dá, sair. dá. Temos 5 minutos ainda. O Instagram não falou que falta 1 minuto, que ele me mandou um recadinho. Falta 1 Não me minuto. corta, Instagram! E pior, é assim, uma coisa que a gente precisa pensar é que pior do que você receber uma multa é o dano à sua imagem. Exato. Perfeito. Perfeito. Né? É o dano à Exato. sua imagem, é o dano à imagem da sua empresa. Quando você sabe que uma empresa teve um vazamento de dados, você fica com o pé atrás, entendeu? Então, as empresas têm que se preocupar, porque o dano à imagem, ele é, às vezes, maior, inclusive, do que uma multa que já é bem expressiva. Acho que faltava a gente falar desse... Não, colocação Isso é impecável. importantíssimo. Eu falo, as coisas têm que fazer sentido. Você não pode sair fazendo. Eu falo tudo aquilo que parece que é meio over, não faz sentido e pode manchar a sua imagem, né? E isso é complicadíssimo. É o seu nome, principalmente quando a gente diz em relação a um nome médico, né? Onde você tem não só o seu nome a zelar e a saúde de pessoas a zelar. Então, sim, acho que a gente tem que se preocupar muito com não manchar o nosso nome. Então, independente da lei, a gente tem que fazer a coisa correta, porque simplesmente ela é a correta e a certa, né? É isso aí. Então, ó, tá tudo o pessoal elogiando aqui, dizendo que tem pontos para a gente estudar. Se tem alguma ponte para o pessoal se estudar, se manter, Algum se atualizar, site. algum site, você recomenda? Olha, Você não faz tenho... essa consultoria, Georgia, para outros médicos que queiram, a sua empresa, ela pode dar uma consultoria para a gente, Trina, ou para outros consultórios médicos? Como que funcionaria? Sim, na verdade, assim, eu posso. O meu escritório, eu não estou mais fazendo, até comentei, não faço mais a parte de mapeamento, porque é uma parte bastante complexa e demanda muito tempo, mas a parte de consultoria e orientação, quem precisar, eu posso deixar o meu e-mail, até coloco aqui no. Quem quiser tirar dúvidas, ficou alguma dúvida do que a gente conversou, eu deixo o meu e-mail aqui no final, vou até escrever para não passar o tempo e a gente não. E aí vocês fiquem à vontade para me consultar e eventualmente a gente criar algo aí específico para os médicos, que eu acho que é uma coisa bacana que a gente pode pensar com mais Com mais mais a carinho, fundo. porque ninguém, todo mundo esquece dos médicos, porque é o que eu falei, mas a gente não deixa de ser empresa. E muito complicado porque a gente lida com dados sensíveis. Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que todo consultório médico tem que ter esse cuidado. Mesmo que nós somos pequenos, mas precisamos nos adequar, né? O José colocou aqui dizendo, né, que daqui a um tempo as pessoas vão optar pelas empresas adequadas. E vão mesmo. Com certeza. Com Vão certeza, mesmo. exatamente. Se o seu paciente tiver a segurança que você está tratando o dado dele da forma mais adequada, é com você que ele vai preferir tratar, vai se sentir né? Não mais tenha dúvida confortável, nenhuma né? disso. Mais seguro. Com certeza. Porque isso também faz parte da ética, né? Quando a gente pensa em ética médica, tudo também faz parte da ética, você cuidar do dado daquele paciente. Então, isso é muito importante. Mas já faltam 2 minutos, o Instagram tá começando a avisar. Tô morrendo de medo e a Mônica detesta de ser cortada sem parar. Eu não gosto de sair sem falar tchau, sem falar um beijo, sem falar eu amei, sem falar esse papo foi incrível e você é demais, Joia. A gente aprendeu demais essa noite. Não tenho nem como te agradecer esse banho de conhecimento que você deu pra gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês. É muito legal poder conversar. Eu acho que é uma troca muito rica. Eu também aprendi bastante, porque eu acho que, por sermos de segmentos diferentes, eu acabei aprendendo bastante para a gente conversar aqui. Eu estou à disposição. Acho que sempre que vocês quiserem falar e quiserem abordar os temas jurídicos, vocês podem contar comigo. Olha, eu conto mesmo, já, porque eu acho que essa live foi incrível, muita gente elogiando. Eu tenho só a agradecer a você ter aceito esse convite, porque eu acho que é isso, a gente tem que unir forças, dar as mãos, porque assim a gente pode ir mais longe compartilhando conhecimento, né? Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa incrível, esbanjou conhecimento aí e eu tenho certeza que nos ajudou.
e ajudou muita gente. Então, quero super agradecer. Foi Obrigada. uma noite maravilhosa. E o Breninho manda um beijo para a cegonha dele. Um Para beijo cegonhas, enorme. um beijão para vocês, viu? Obrigada. Beijo. Obrigada por todo mundo ter assistido. Obrigada. Boa noite. querida. Obrigada, viu? A live vai ficar gravada no meu IGTV, Jó. E depois, se quiser, eu peço pro pessoal mandar para você também colocar no seu. E vai compartilhar no manda meu sim. também, para quem quiser dar uma Da olhada. Moni e na Trina também, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Beijo, viu? gente. Tchau, querido. Boa noite. Tchau.